Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 44º episódio dessa primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E hoje eu vou falar um pouco sobre como o nosso pensamento pode ser capaz de mudar a nossa perspectiva e moldar o nosso futuro. Você acha realmente que a forma como você pensa pode ter algum efeito de mudança na sua vida? Que você pode conscientemente criar o seu futuro? Não estou falando nada de viagem no tempo, nem de série de TV como Dark. A ideia é realmente a forma como o ambiente te impacta e os seus pensamentos são influenciados. E a sua resposta provavelmente foi que não, né? Porque se você acreditasse, é bem provável que você nunca se deixasse ser influenciado por um pensamento que não desejasse. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que gostaria de ficar triste, ansioso, estressado. Você conhece alguém? Bom, mas vamos trazer aqui à tona alguns conceitos que mesmo que você não tenha certa familiaridade, provavelmente você vai entender e vai fazer sentido. O nosso cérebro, ele tem como uma das principais funções organizar tudo que a gente sabe, todo o conhecimento adquirido durante a nossa vida. Ele basicamente é um gravador do seu passado, do seu ambiente e das suas experiências. E se isso faz sentido para você, eu começo com um questionamento. O seu pensamento controla o seu ambiente, as suas experiências, ou são as suas experiências que controlam os seus pensamentos e, consequentemente, as suas ações, a forma como você se comporta e os seus relacionamentos? Imagina o seguinte, imagine que você acorda de manhã, se espreguiça na cama, pega o seu celular para ver se vai ter alguma reunião agendada no dia, se levanta devagar, escova os dentes, toma café da manhã naquela sua xícara que você gosta, pega uma roupa legal, penteia o cabelo, se vendo no espelho e se reconhecendo e muitas vezes até se rotulando. Vai até o carro e sem ter que pensar sobre o caminho, de repente você está no trabalho. Lá você encontra as mesmas pessoas, faz basicamente o mesmo trabalho, algo que você consegue fazer sem grandes desafios, pois você está bem acostumado. No final do dia, você retorna para casa, assiste um episódio de uma série, uma novela, janta, escova os dentes e vai se deitar para começar novamente essa rotina no dia seguinte. Você acha realmente que o seu cérebro mudou nesse dia? Você teve a mesma rotina, com as mesmas pessoas, realizou as mesmas ações, produziu eventualmente as mesmas emoções que no dia anterior e vai produzir no dia seguinte. Mas no fundo, você esperava que algo mudasse na sua vida. E a verdade é que quanto mais a gente vivencia essas experiências e um ambiente que se repete, mais a gente começa a pensar como as nossas experiências. E o que isso cria para você a cada dia? A mesma vida, um dia após o dia que se repete. Você pensa um pouco e seja sincero. Se você na sua vida não reflete exatamente o que se repete a cada dia, o que você está acostumado a fazer, o que está na sua rotina e que no fundo você gostaria que isso mudasse de alguma maneira. Se a sua resposta foi não, saiba que você está no caminho certo, caminho que não é de todo mundo. A maioria das pessoas acaba deixando o ambiente criar a realidade do dia a dia delas, o que acaba tornando mais ou menos um dia da marmota. Eu não sei se você entende essa referência geek, mas é de um filme dos anos 90 chamado Feitiço do Tempo, onde o protagonista ele se vê vivendo os mesmos dias e tendo os mesmos resultados até que ele começa um dia a mudar o seu ambiente, mudar o que acontece e, consequentemente, ele muda as suas ações e os seus pensamentos. E esse é o grande segredo. Criar o seu ambiente, guiar a sua vida, ao invés de deixar ela ser guiada pela rotina, pelos seus pensamentos, principalmente pelos pensamentos do passado, que vão estar registrados no seu cérebro. Independente da área da pessoa, uma pessoa de sucesso, ela também é um grande visionário. O que isso quer dizer? Que ela tem visão de onde ela quer chegar, que ela projeta o futuro dela, o futuro que ela quer criar. Então imagina, sei lá, Gandhi, Mandela, se a gente for pensar em questões humanitárias, ou Flávio Augusto, Jorge Paulo Lemann, da Ambev, se a gente for pensar no âmbito mais empresarial, de negócios, Silvio Santos, Lady Gaga e muitos outros artistas que tiveram sucesso na parte do entretenimento. Cada um deles tinha uma ideia de onde queria chegar. Podiam ver, tocar, cheirar, era uma coisa tangível. Eles detalhavam tanto o futuro que eles queriam construir, que conforme esse futuro mudava, porque isso vai acontecer, eles também iam adaptando as suas visões. E sempre olhando para frente. E esse futuro era tão vivo no pensamento deles que eles viviam suas vidas como se eles estivessem realmente acontecendo no presente, porque os sentimentos engatilhados pelos pensamentos eram reais.
Lembra que eu já falei até em episódios anteriores, se você já ouviu, o nosso cérebro ele não consegue distinguir a realidade de um pensamento. E quanto mais detalhes a gente tiver, mais ele acredita nisso e mais ele traz os sentimentos relacionados a esse pensamento. Se a gente for olhar na perspectiva da neurociência, a nossa personalidade ela é formada pela forma como a gente pensa, pelas nossas ações e pela forma como nós nos sentimos. A sua personalidade atual, ela reflete o seu ambiente atual. Se você está tentando mudar o seu ambiente, moldar um futuro diferente com a mesma personalidade, com os mesmos hábitos, com as mesmas ações, com os mesmos pensamentos, você vai acabar chegando nos mesmos resultados. Eu não vou entrar no detalhe técnico aqui, mas basicamente o nosso cérebro ele tende a manter os mesmos caminhos se você conecta as mesmas conexões neurais. Então o que acontece? É como se você quisesse chegar num lugar diferente, mas seguindo a mesma estrada que você usa para chegar no lugar de sempre. É óbvio que você não vai chegar num lugar diferente. Então a única maneira de você mudar isso de conseguir mudar o seu futuro, né? É mudar quem você é hoje. É se tornar alguém diferente. Eu sei que isso é difícil de ouvir, que a gente, mas eu gosto de como eu sou. Sim, quando eu falo mudar, não é mudar completamente, mas começar mudando algumas partes, como por exemplo alguns hábitos ou algumas ações que você toma no dia a dia, ou pensar um pouco sobre o seu futuro. Imagina o seguinte, o seu cérebro, ele é um supercomputador, tá? Que tem a velocidade incrível de processar, mas que como todo computador, ele só roda o programa que a gente manda ele rodar. E nesse caso, você está rodando repetidamente o programa que não tem resultado diferente, a sua rotina, o seu dia a dia, o que você faz dentro do seu ambiente. Cada pensamento nosso, ele traz um sentimento que muda a nossa fisiologia, que faz com que a gente tenha reações químicas e que essas reações tragam sensações relacionadas àquele pensamento. Da mesma maneira, se a gente pensar no caminho oposto, as sensações fazem que a gente tenha pensamentos engatilhados por ela, e isso vai acontecendo de maneira cíclica, ou seja, eu penso, eu sinto, eu penso, aquilo traz uma reação química no meu organismo, eu sinto, o fato de eu sentir me traz o pensamento, que me traz uma reação, e eu fico nesse ciclo. Então, se você tiver um pensamento negativo, você vai ter reações no seu organismo que vão te fazer sentir mal, como liberação de cortisol, adrenalina, vai te gerar ansiedade. Isso vai fazer com que você tenha mais pensamentos negativos e já deu para entender como isso é perigoso, né? E quanto mais tempo você fica nesse ciclo, você se mantém nesse ciclo, mais o seu cérebro se acostuma com os pensamentos e o seu corpo se acostuma com as emoções e as reações químicas que elas trazem. Então vira como se fosse uma história gravada no seu corpo. E depois de um tempo, isso entra no teu gânglio basal, que basicamente é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo registro dos hábitos. E os hábitos, eu já falei até em um episódio anterior, o hábito é aquilo que o nosso cérebro registra entendendo que é algo rotineiro para que a gente gaste menos energia fazendo. E quando a gente começa a botar esse ciclo de pensamentos e emoções negativos, o teu organismo entende que isso é rotineiro e ele faz com que você entre nesse hábito com menos gasto energético. Olha que risco! E 95% de como a gente age no geral está relacionado aos hábitos que a gente cria, às nossas crenças, às nossas percepções e às nossas atitudes. Ou seja, apenas 5% do nosso pensamento consciente luta contra os 95% se a gente realmente quer mudar a nossa realidade. E é por isso que é tão difícil mudar depois de um tempo. Por mais que você queira realizar seu sonho, que você pense, eu vou entrar numa pós-graduação, vem um pensamento negativo que te tira essa força, eu vou emagrecer. Vem algum pensamento, uma crença que te tira essa força. As suas inseguranças, as suas memórias, os seus pensamentos negativos, eles acabam se sobressaindo. E muitas pessoas acabam esperando por um momento de trauma, de crise, de doença, por uma dor realmente que obriga a mudar o seu eu atual. Mas será que a gente realmente precisa disso? Precisa chegar num momento extremo pela dor para conseguir fazer uma mudança do que a gente realmente precisa? E eu falei, bom, é difícil, sim, é difícil. Então como é que a gente vai fazer essa mudança? Lembra que eu falei que o nosso cérebro ele cria caminhos, rotas neurais, de acordo com a rotina que está programada, como se fosse um programa de computador? Então,
A melhor forma para você mudar isso é você criar uma nova programação, é trazer uma nova sequência, novas variáveis, novos padrões, novas combinações. Como é que o ser humano faz isso? A forma mais eficaz de todas de criar novas conexões é aprender. Exatamente, parece bobo, mas é exatamente isso. Aprender, seja com uma leitura, com um curso, assistindo um vídeo. Sempre que a gente aprende algo novo, a gente ativa no nosso cérebro uma capacidade chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se adaptar às mudanças. Ele cria literalmente novos caminhos neurais e novas conexões e faz com que isso crie novos pensamentos, novos ciclos, novos hábitos, novas emoções. Então, se você realmente quer mudar a sua vida, o primeiro passo é se transformar através das mudanças da sua personalidade, dos seus pensamentos e dos seus hábitos, tendo uma visão clara de quem você quer ser no futuro e sendo um visionário exatamente em relação aos seus objetivos, dedicando muito tempo ao seu aprendizado. É isso que eu acho que é o mais importante, sair da sua inércia, que é a parte atual, a sua rotina, o seu ecossistema, o seu ambiente que está registrado, que dependendo do tempo que você está rodando esses ciclos, já se transformou em um hábito, e é sair da sua zona de conforto. E a forma mais fácil de fazer essa transformação é começar aprendendo. E só tem uma pessoa que pode fazer isso por você, meu amigo. Você mesmo. Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tema, mesmo esquema, curte, compartilha, passa para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se quiser também me mandar uma sugestão de tema, fica à vontade, pode mandar pelo blog, pode mandar pelo comentário onde esse podcast estiver postado. Fica à vontade, esse conteúdo é realmente para vocês, tá bom? Um abraço e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.